fotografia é uma imagem técnica, ela ganha individualidade enquanto documento, mas ela, à medida que o jornal a torna um documento de uso massivo, ela como que perde a sua expressão. E é preciso a gente tomar cuidado quando examina certas fotos, porque há todo um jogo de interesses aí de baixo que a gente tem que saber analisar junto do aluno. Vamos então começar a participação dos estados que estão hoje no salto. Vamos até o Espírito Santo. Vamos lá, Vitória? Olá. O texto discute a fotografia como um instrumento a serviço do etnocentrismo europeu ao popularizar imagens submissas dos colonizados. Se fizermos uma comparação com a imagem da televisão, o que vemos não é muito diferente. Os códigos são da dominação do consumo. Gostaria que os especialistas estabelecessem esta relação entre fotografia e televisão. Bom, as duas são técnicas visuais recentes, quer dizer, a televisão é desse século, tem fazendo quase 50 anos, mas elas vieram, como quase toda tecnologia, ela depende muito de dinheiro para ser desenvolvida. Então, basicamente o que acontece é que essas pessoas que desenvolvem, que têm os direitos dessas coisas, eles usam isso dentro do seu ponto de vista ideológico, dentro do que interessa a eles. Até esses custos, essas coisas baratearem e chegarem à população, a outros grupos, poderem ter acesso a isso e domínio dessas linguagens, enquanto não chega a esse ponto, basicamente vai passar a imagem de quem detém o poder, de quem detém, no fundo, o capital, né? De quem tem esse domínio é que vai ter acesso primeiro a qualquer invenção e qualquer progresso técnico-científico que a gente tem aí. Vamos então à participação de Minas Gerais. Vamos até a capital. Vamos lá, Belo Horizonte? Meu nome é Lilian, sou do Teleposto de Monte Carmelo. Sabemos que a fotografia não reproduz a verdade absoluta. Como levar o aluno a entender esse fato, sendo ela uma representação tão concreta? Olha, foi muito boa a sua pergunta, Lilian, porque mesmo, a gente sabe, eu trabalhei em escolas bastante pobres, também trabalhei em escola de meninos ricos, mas há toda uma experiência que você pode fazer com a criança, mostrando que no momento que você seleciona um ponto de vista, você já está fazendo um corte nessa realidade. Em segundo lugar, mostrando a ele, através de análise até de foto de revista, de jornal mesmo, como é que aquela imagem é construída. Se você observar nessas nossas imagens, como muitos deles são retratos de europeus do século passado, não aparece o negro. O negro vai aparecer como escravo, não tinha fotografia na África, né? Nós não podemos dizer, ou então como aluno bem comportado de uma escola de uma colônia francesa. No Brasil não é muito diferente. Então, essa relação com a criança e a realidade, eu sei que de primeira a quarta vocês insistem muito nisso, é preciso lembrar que essa realidade é sempre uma construção. E aí, a realidade de quem produz as imagens técnicas não é a nossa de professor de sala de aula, como a realidade das crianças que veem as imagens que nós selecionamos para elas, também não é a mesma nossa. É desse trabalho mostrar de que essa realidade é fruto de relações. E nessas relações, a gente trabalha também a relação de poder. Não sei se respondi o que você gostaria, mas a gente volta se for o caso. Vamos então ao comentário também do professor Paulo Tarso Coelho. Olha, eu queria dizer que, na verdade, a fotografia é um corte no espaço e no tempo. Se você conseguir levar o teu aluno a entender isso é fácil fazer com... Até no outro dia, no Salto para o Futuro, acho que era num programa sobre educação artística, a coisa de usar um recorte, uma colagem. Um quadrado que você isola a parte que você quer fotografar. Você consegue mostrar para eles como essa seleção que você faz, ela é arbitrária, né? Você pode selecionar uma coisa e não mostrar uma outra que está acontecendo exatamente ao lado daquilo ali. Então, tem uma série de experiências assim, e uma coisa em cima do tempo também. Na verdade, é um corte muito rápido. Pode ter 500 coisas acontecendo, de repente parou tudo um segundo. Você bate uma foto, parece que tudo estava calmo, e na verdade tudo estava em efervescência.
Não sei se deu para pegar, mas por aí eu acho que dá para você ver como essa manipulação é possível na fotografia. Através das charges, caricaturas e quadrinhos, o homem critica o momento presente, ridicularizando e expondo as mazelas e a hipocrisia da sociedade. A necessidade de rir sempre acompanhou o ser humano desde as comédias de Aristófanes e Plauto, passando pelos textos corrosivos de Rabelais, Swift, pela pintura de Bruegel, de Goya, até as charges, caricaturas e quadrinhos de hoje. O humor sempre ajudou o homem a tornar mais leve as suas adversidades.
nesse bloco a gente tem dois momentos que não sei se ficaram claros, mas tem um primeiro momento em que a gente procura mostrar mais o desenho de humor, mais o traço do humor, tanto na pintura como nas ilustrações de livros antigos. E, aliás, nesse momento eu queria... tem uma imagem das Viagens de Gulliver, que eu digo é um livro muito subestimado. A gente sempre vê esse livro como um livro para crianças. E é um livro de 1600 e pouco, do Jonathan Swift, e, na verdade, é uma sátira feroz contra todos os políticos, contra a tirania, o absolutismo dos reis. É um livro muito interessante, é um livro que eu acho que os professores deviam rever com seus alunos, porque, em geral, é dado para eles versões reduzidas, que empobrecem enormemente um texto que eu acho muito interessante. Mas, voltando ao desenho, quer dizer, esse desenho de humor vai chegar com o jornalismo, com o aumento das tiragens dos jornais, ele vai virar uma coisa constante, diária, né, nos grandes jornais. E é uma maneira de se colocar uma série de questionamentos aos poderosos, à própria população, a hábitos, a modismos, a uma série de coisas assim. Nesse ponto, como a gente diz no texto, quer dizer, o homem ri de si mesmo, né? Que o riso passa uma ideia de quem ri, em geral, se acha superior ao objeto do qual ele está rindo, ao outro ser humano. Mas, na verdade, é ele próprio, né? Nós somos nós todos. O segundo momento é uma coisa que eu sou meio suspeito para falar, que são os quadrinhos, porque eu sou muito apaixonado pelos quadrinhos. E eu acho que durante muito tempo eles foram subestimados e foram considerados como uma coisa menor ou até como uma coisa nociva. Na verdade, o que existe bom quadrinho e mau quadrinho, né? Como existe bom cinema e mau cinema, boa pintura e assim por diante. E a gente tentou mostrar aqui, na verdade eu poderia fazer 2 programas só sobre quadrinhos, e o que a gente tentou mostrar foi assim, a variedade é uma gama muito grande, existem muitos gêneros em quadrinhos, existe muita variedade de artes possíveis, de assuntos possíveis, desde as sagas heróicas a críticas do cotidiano, tem muita coisa aí que vale a pena ser trabalhado com os nossos alunos. Você acompanha um Salto para o Futuro. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Aguarde. A Rede Cultura mostra como vivem os 50 milhões de refugiados de guerra que se deslocam pelo mundo em busca de um lugar seguro para viver. Os Desvalidos, no segundo programa, Filipinas. Um povo refugiado em seu próprio país, vítima da guerrilha entre o governo e os rebeldes do novo exército do povo. O drama de famílias que tentam reconstruir a vida depois de passarem por grandes tragédias. Nesta quarta, 10h30 da noite. O trabalho, o ritmo e a percussão de Djalma Corrêa. Ensaio, quinta, 11h30 da noite. Na cidade de Salvador, um confronto. Trabalhadores em greve e a polícia numa luta de vida ou morte. Essa greve vai acabar mal, você não acha? Quem lhe obriga a se meter com eles? Fica quieto no seu canto e pronto. Um cenário violento causando problemas para um romance clandestino. Idiota que foi de tirar você da lama. Bahia de Todos os Santos. Um drama atual no Cine Brasil. Sexta, 11h30 da noite. Estamos de volta com o Salto para o Futuro. Desde sempre, o homem procurou registrar o espaço em que vivia. Mas só com a chegada dos tempos modernos, pôde obter uma representação fiel da superfície da Terra. Para alcançar este patamar, teve que conhecer a forma e dispor de medidas mais precisas do globo terrestre, aprendendo a dividir o espaço geográfico de um modo mais racional
dominou técnicas capazes de representar a superfície curva da Terra sobre a superfície plana. Descobriu procedimentos de figuração para representar na carta os conhecimentos adquiridos. E com isso, pôde chegar aos mapas topográficos e temáticos. A preocupação do homem em representar o território em que vive é muito antiga. No entanto, foi no Renascimento que teve início o desenvolvimento da cartografia moderna, que chegou à sua maturidade no século XIX. Desde as primeiras cartas até hoje, com as tecnologias sofisticadas, a cartografia sempre esteve ligada aos centros de poder militar, político e econômico.
O Atlas surgiu como um álbum de mapas em meados do século XVI para atender a crescente demanda de cartas geográficas. E com a difusão do ensino de geografia no século XIX, se popularizou. Nesse caminho, vem se transformando num instrumento de análise do espaço ao alcance de todos. No entanto, para dominar o Atlas, é necessário conhecer simultaneamente as escalas, os sistemas de projeção e de legendas, exigindo do professor um conhecimento específico relativo aos conteúdos e técnicas para que possa conduzir seus alunos a pensar criticamente o espaço. Todo mapa é um produto de uma série de escolhas por parte do cartógrafo, para representar determinado aspecto da superfície terrestre. A primeira escolha é a escala. As escalas indicam não apenas diferenças quantitativas, mas também diferenças qualitativas. A mudança de escala corresponde a uma mudança de nível conceitual, exigindo operações mentais diferentes. Estamos tão acostumados com determinadas formas de representação do planeta que acabamos nos convencendo das geografias que elas retratam, sem perceber que tais representações não passam de projeções de ideias que alguma sociedade impôs ao resto do mundo. Bom, esse pequeno segmento, se vocês prestaram atenção, ele retrata, né, ele tenta fazer a evolução histórica da representação cartográfica, desde imagens pictóricas. Vocês lembram que o VT começa com os anjinhos inflando, soprando o globo, né? São imagens que são ainda pictóricas até chegar à Renascença, quando a tecnologia avança e, de repente, a gente percebe determinadas imagens no VT que são imagens de satélite. Então, esse pequeno VT nos mostra, dentro do tema de hoje, toda a evolução da reprodução tecnológica da imagem. Porque os primeiros mapas foram desenhados na Renascença, primeiro em madeira, em xilogravura. Com a imprensa que se divulga, o Atlas passa a fazer parte do acervo
sobretudo os grandes navegantes, mas foi preciso chegar ao século XX para que novo tipo de imagem, novas tecnologias, sobretudo tecnologia espacial, nos trouxessem imagens. E é pena que a legenda não apontasse, mas vocês tiveram aí mapas que hoje são chamados, são feitos, são digitalizados. São mapas feitos através de imagem de satélite e traduzidos numa linguagem digital. Quer dizer, eles viram número, não é mais a imagem que está ao nosso alcance. Então, esses satélites, né? Essas imagens de satélites que podem trabalhar por radar ou podem trabalhar por sensoriamento remoto, o sensor é um instrumento que capta determinados elementos, capta energias que o terreno envia para determinados aparelhos que estão dentro do satélite. E esse material é reenviado para a Terra, que é processado. Então, a gente vê hoje toda uma tecnologia que, em geral, não chega à escola, porque essas cartas são muito caras e é preciso, pelo menos, que a gente procure se apropriar, se informar de novas tecnologias na representação do espaço. Isso tem uma repercussão enorme no momento que se discute a Amazônia, no momento que se discute o domínio da biodiversidade da Amazônia. São esses sensores remotos que vão nos revelar o território brasileiro. Vamos ao comentário também do professor Paulo Tarso Coelho. Eu só queria lembrar também que uma figura muito importante para a cartografia, na verdade, foi o infante Dom Henrique, o navegador que a gente conhece da nossa história da época dos descobrimentos, que com a sua escola de navegação e com as suas pesquisas, tanto quanto a construção naval como a coisa dos mapas, reuniu muita gente, inclusive cartógrafos que fugiam de outros países. Muitos judeus eram cartógrafos e por causa da perseguição eles viajavam muito, então tinham conhecimentos de lugares e coisas e faziam mapas. E muitos fugiram, por exemplo, viveram na Espanha e quando mudavam o rei, de repente vinha um que perseguia judeus e coisas, eles fugiam. E muitos foram parar na escola do infante Dom Henrique, né, na escola de Sagres. E foi um grande centro de cartografia, onde eles pegavam aqueles antigos portulanos, que eram aquelas guias de entradas de porto, e iam juntando um com o outro e criando os primeiros mapas a partir de juntar observações reais dos marinheiros, né? Ele, inclusive, dizem que ele exigia que todas as embarcações que saíssem fizessem anotações precisas das coisas que observavam, dos acidentes, dos acidentes geográficos, dos sinais costeiros, tudo fosse anotado precisamente para servir para esse projeto de navegação que estava sendo desenvolvido. Vamos então à participação novamente do Espírito Santo. Vamos lá, Vitória. Olá, Jacira. O texto coloca muito bem quando fala da necessidade de se discutir o uso social das imagens, daí a necessidade de se repassar a história no sentido da superação da mesma numa visão crítica. Voltando à questão da história em quadrinho, eu gostaria de ouvir mais sobre a prática de como usá-la, sendo que o que chega nas nossas mãos são as revistas do Tio Patinhas, do Super-Homem. E gostaria também que vocês comentassem mais sobre a crítica que se faz ao trabalho de Maurício de Souza, já que é esse o material que nos chega. Olha, eu acho que essa pergunta devia ser dirigida para o Paulo, sabe? Gostaria que o Paulo completasse. Mas, de qualquer forma, me parece que a história em quadrinho, como o Paulo disse, ela é pouco explorada na escola e às vezes subestimada. Mas há um exercício muito simples que se pode aproveitar a partir da história do quadrinho, que é você pegar ou contar oralmente para o seu aluno, ou fazer ele ler, se já domina a leitura, um pequeno trecho, e depois pedir que ele separe os momentos chaves dessa história, oral ou escrita, ou mesmo vista na televisão ou numa projeção. Através disso, você pode recuperar toda essa sequência das chamadas tiras. Mas eu acho que essa pergunta devia ser mais dirigida para o Paulo.
Vamos então, é claro, ao comentário do especialista, o professor Paulo Coelho. Olha, eu acho que o primeiro passo do professor para trabalhar com isso é ele se interessar pela história em quadrinhos. Quer dizer, na verdade, ele pegar o que ele tiver, mesmo que seja as histórias do Tio Patinhas ou do Maurício, o que ele conseguir, de preferência a maior diversidade possível, mas tudo que ele conseguir, e começar a analisar como é que são construídas essas narrativas visuais, como é que é a abordagem, como é que é o desenho, como é que é o roteiro, como é que tentar entender o processo de construção de uma história, que aí ele vai conseguir chegar no aluno e propor como é que é a coisa, por exemplo, do enquadramento, como é que... É muito comum quando a gente pede, por exemplo, esse exercício que foi solicitado para os alunos, contar uma história. Se você não trabalha com eles antes, eles vão trabalhar toda a história. É o que mais comum acontecer, mesmo aqueles que têm contato com história e quadrinho, é trabalhar tudo num plano só, num plano geral em que os personagens aparecem de corpo inteiro. Se você trabalhar essas coisas, quer dizer, como é que se mostra um plano detalhe, como é que se mostra um plano geral, e isso depende do que está acontecendo, da ação que você está mostrando. Se você estudar isso, e estudar isso com eles, inclusive, antes de partir para fazer história, você pode chegar a resultados muito bons depois. E sempre uma coisa que eu digo, não faça uma vez só, faça um trabalho de crítica com eles, de reavaliação, e depois faça outra vez. Você vai ver como o trabalho aparece e cresce bastante. Vamos então, novamente, à participação dos mineiros. Vamos a Belo Horizonte. Eu sou Valda, do Teleposto de Estrela do Sul. Gostaríamos de ter algumas sugestões de como superar o maior obstáculo ao estudo de mapas, que consiste na precária formação dos profissionais que não dominam conteúdos e técnicas adequados a este trabalho, e também de como desenvolver no aluno a capacidade de construir e ler mapas como forma de situar-se e pensar criticamente seu espaço. Olha, eu gostei muito da sua pergunta, isso me preocupa muito. Já alguns professores preocupados em passar para a criança algum instrumental com que ele possa fazer análise do espaço. E, de fato, o que a gente observa é que falta ao professor um certo conhecimento técnico e falta também a ele até material disponível para fazer isso. Mas me parece que, sobretudo, primeira a quarta série, vocês já dispõem de alguns atlas publicados que mostram como é que o aluno começa a se relacionar com o espaço. Agora, para mim, o principal problema é a partir da quarta série, porque trabalhar com o entorno do aluno, ou ele fazer a caminhada até a escola, depois representar como se pede, né? Sobe num ponto alto da cidade, observa, como faziam os cosmógrafos antes dos cartógrafos, né? E a Atlas, me parece que o ponto principal é essa passagem para uma representação pictórica que é do agrado da criança para a representação que é já científica do mapa. Aí me parece que sem um trabalho coletivo, um trabalho interdisciplinar, sobretudo com o professor de matemática, é impossível fazer esse trabalho. Eu acho que se coloca, eu pessoalmente, até colocar o Atlas mais tarde na mão do aluno do que colocar de uma forma em que ele começa a descobrir o que é curioso e depois ele se enfada porque ele não trabalha no nível intelectual que aquele instrumento exige. Vamos voltar a Belo Horizonte. Vamos lá, Belo Horizonte. Vamos lá, professora, pode falar. Repita, professora, o seu áudio não nos chegou aqui. A nova proposta pedagógica sugere que se forme um aluno crítico. Como trabalhar as histórias em quadrinhos sem correr o risco de passar uma ideologia conformista? Boa. Olha, isso vai depender do seu preparo para trabalhar com eles. Você pode trabalhar qualquer história, inclusive as mais, com perdão da palavra, cretinas possíveis, fazendo com que ele perceba esse tipo de coisa. Isso vai depender de um preparo seu e preparar a turma para chegar nisso, aprender a ler a imagem. Isso é um negócio, é muito importante, um negócio que eu queria chamar a atenção aqui, é que a gente às vezes se preocupa muito com a técnica para usar em sala, antes de se preocupar em aprender a entender, todos nós que estamos nesse processo, de entender como é que se processa esse uso da imagem. A partir daí a gente vai ter condição
crítica de trabalhar com isso de uma maneira muito verdadeira, muito crítica com o nosso aluno. Nós estamos quase acabando o Salto para o Futuro hoje e antes do encerramento vamos às considerações finais sobre o tema desenvolvido com a professora Sônia Freire. Olha, eu gostaria de encerrar esse programa remetendo vocês ao título do programa. Parece óbvio, mas não é, não é? Reprodução técnica de imagem. E esse capítulo 7, que vocês têm, todo esse grosso volume que foi enviado para vocês, acompanha esse programa um texto de Walter Benjamin que eu acho importante ler, apesar dele se referir mais a cinema, que vai ser o programa de sexta-feira. E gostaria também de remeter vocês a umas considerações que, em geral, não são feitas. E a gente está falando de revista, história em quadrinho, falando de fotografia, mapa que passou a ser instrumento escolar, mas a industrialização da imagem, por incrível que pareça, ela não democratizou a informação. E ela criou, ao contrário, um espectador médio. Ela trabalha com média. Quem produz para esse mercado, uma vez que a imagem tem valor de mercado, ela trabalha supondo aquilo que esse espectador deseja ver, deseja ouvir no rádio, no disco, deseja ver na televisão. Então, há um leitor médio, há um espectador médio, há um aluno médio, há um professor médio. Eu convidaria nós todos, professores, a começarmos a criticar essa produção massiva e mostrar que a democratização não se faz pela reprodutibilidade técnica da imagem. Por quê? O controle dessa imagem, mesmo uma fotografia chamada imagem técnica, o controle não é socializado. E essas imagens técnicas, elas vão perdendo informação à medida que elas se reproduzem. E, sobretudo, diante das novas tecnologias do virtual, que nós vamos tratar no programa 14º, nós vamos ver que a imagem eletrônica, essa então, foge completamente do nosso pobre alcance de professores. Então é preciso a gente estar de olho aberto, cabeça aberta, disponível, estudar, trabalhar, trazer os técnicos para dentro da escola. Porque se vocês fizerem as crianças, ainda que não haja um grande jornal na sua cidade, mas sempre tem um jornalzinho, sempre tem um jornalista interessado. Traga o jornalista, traga o fotógrafo, passe cinema, convide as pessoas, porque é essa convivência entre os que produzem a tecnologia e nós, consumidores, que nós deixaremos de ser meros espectadores médios. Eu acho que nós merecemos mais que isso. Os nossos agradecimentos aos professores aqui presentes e o convite para o próximo programa, quando estaremos trabalhando o modernismo. Até lá, Brasil!